Pessoal, tá chegando aí. Marcelo já tá aí. O Pedro, Matheus Gomes, Matheus, famoso quejeira lá de Santa Bárbara, já tá aí. Aí, tamo on. Tá dando pra E ouvir? agora já chegou o Vinícius, Show. né? Como é que tá as modas aí? Tranquilo? Espero que a internet ajude a gente dessa vez, né? Rezar aqui pra internet do Barão de Cocais dar uma forcinha pra gente, né? Com certeza. Enquanto o pessoal tá entrando, eu vou soltar um sonzinho aqui. Hoje tem trilha sonora, Então, aqui. não é todo dia que tem isso. Memé, Renan Moela estão chegando. Renan Salve, salve, Moela, Matheus Quejeira. Teixeira. O Túlio lá de São João del Rei tá gritando Vasco. O Vasco já tem antifascista também, Túlio? Vinícius tá chegando. Isso aí. Então, pessoal, Gina Ambrósio, Mário Félix tá chegando também. Mas enfim, hoje queria começar aqui já, né? Para quem não me conhece, eu acho que todos me conhecem. Meu nome é Rafael, conhecido como Tiba. Hoje eu estou recebendo o Vinícius Ramos, né? Vocês não se assustem se em algum momento da live eu chamar ele de César, se eu chamar ele de Tibanha, porque além de tudo ele é meu amigo, então já viu, né? Intimidade é um porre, deu intimidade já era. Então eu posso chamar ele de apelido em qualquer momento da live, isso eu não controlo, já assumo. A gente chamou hoje o Vinícius para fazer esse bate-papo aqui, né, para falar de sustentabilidade, porque o Vinícius ele tem graduação e mestrado na área de engenharia química, ele vai falar logo mais sobre isso, mas atualmente ele está fazendo doutorado em engenharia ambiental lá na UFOP, né? E eu achei interessante trazer um engenheiro para tratar desse tema, né, da sustentabilidade. Hoje a gente vai discutir sustentabilidade e Barão de Cocais, né? E para tirar um pouquinho daquele estereótipo de que sustentabilidade é só abraçar árvore, bater palma para pôr do sol, etc. E tal. Sustentabilidade é um papo sobre o nosso futuro, sobre o presente, obviamente, e também sobre dinheiro. Pouca gente pensa nisso e pouca gente concilia essas coisas, né? Então, estamos aqui com o Vinícius Faria Ramos e eu queria, Vinícius, agradecer primeiro por ter aceito o convite, né? Não Foi disponha. muito bacana. Foi muito bacana, é muito bacana ter gente como você aqui. E queria que você falasse brevemente sobre a sua pesquisa, o que você anda fazendo da vida aí, antes da gente Bom, começar. então, como você falou, eu sou engenheiro químico. Eu formei e fiz mestrado em engenharia química pela FMG mesmo, mas eu sempre tive interesse pela temática ambiental. Fiz iniciação científica no departamento de engenharia ambiental e acabou que, assim, quando eu decidi seguir a cadeira acadêmica e entrar no doutorado, aí eu já meio que decidi, não, vou para engenharia ambiental de vez porque é a área que eu quero entrar de cabeça. Aí, ano passado, comecei a fazer o doutorado no UFOP. O tema que eu pesquiso, embora assim, o que me levou a ir para engenharia ambiental foi que eu estava mais interessado pelos temas que envolvem a sociedade mesmo, e sustentabilidade, não tanto os temas técnicos, que era mais comum da engenharia química ver, mas acabou que eu estou mexendo com a coisa técnica também. Eu trabalho com imagem de satélite e meu objetivo vai ser tentar identificar estruturas de mineração por imagem de satélite para avaliar impacto ambiental, porque com as imagens de satélite você consegue pegar essas informações e condensá-las de uma forma mais fácil. Então, eu estou trabalhando tanto na linha de avaliar impactos ambientais mesmo, quanto para, assim, pensando em mirar por alto, como fazer um instrumento de verificação de políticas públicas mesmo, que envolve mineração, que eu acho que é uma coisa que está em falta hoje pra gente. E é o que eu acho que é Basicamente extremamente, isso. eu acho que é extremamente atual, né? Porque o pessoal acha que hoje, quando a gente fala que tem denúncia no meio ambiente, a maioria das pessoas pode achar que a gente tira isso da imaginação ou de um tweet de alguém, mas não, né? Tem milhares de satélites hoje olhando para a Amazônia, olhando para Minas Gerais, olhando para essas questões de devastação, e essa área é uma área que tem evoluído bastante, ajuda muito na possibilidade de fiscalização mesmo, né, do poder público. Exatamente. Então, Foi falar de ambientalismo hoje é falar de tecnologia também, né? Eu tava querendo trabalhar com uma coisa mais relacionada à sustentabilidade mesmo, à cidade. Só que aí, quando eu tive contato com a disciplina de sensoramento remoto, apaixonei pelas imagens de satélite. E é uma coisa que você gera muito dado com isso. Então, você tem dado, assim, desde os anos 80 de imagem de satélite que você pode usar
E assim, a informação tá lá, só falta a gente saber como que usa ela, sabe? Então a pesquisa é um pouco nessa temática, assim, nessa pegada, de tentar transcrever os dados que a gente já tem para tirar a informação, tipo assim, que é preciosa, que é útil daquilo. Perfeito. Mas então, Vinícius, eu queria, antes da gente começar a discutir sustentabilidade e Barão de Cocais, a gente começar do conceito, né? Tem um conceito que a gente fica repetindo, repetindo, repetindo e Uhum. muitas vezes repete sem refletir o conceito, sem pensar no significado desse conceito. Se a gente fosse fazer uma definição mais objetiva possível de sustentabilidade, o que que seria isso? A sustentabilidade está principalmente relacionado da relação do homem, da sociedade, com a natureza, né? Com os bens naturais. E, assim, essa relação já é feita e pensada há muito tempo já, desde a antiguidade. Se, assim, pensando no conceito de sustentabilidade, que é usado atualmente por governos, por instituições, passado nas escolas, é um conceito relativamente recente. Ele começou mais ou menos lá para os idos do século XX. Um marco temporal que eu gosto de usar, que quando o pessoal começou a pensar mais nisso, é a primeira vez quando foi para o espaço, que a gente conseguiu tirar uma foto da Terra, aí teve aquela imagem grandona do planeta, azul, verde, tudo mais, que gerou aquele deslumbramento na população. Todo mundo, olha só o planeta, a gente faz parte de uma coisa única, de um ambiente único. Então, a partir daquele momento, assim, que a coisa meio que caiu na boca do povo, sabe? Você teve um tratamento, uma expansão daquilo para realmente todo mundo falar mesmo. E o pessoal falava em conferência internacional, de cientistas, de políticos. Então, assim, se eu pegar uma definição que está marcada nesse período, é uma definição que eu gosto muito até. Ela começou a ser cunhada lá em 1972, que teve a conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo. E ela foi, assim, cunhada, escrita mesmo, definida em papel, no relatório da Comissão de Brundtland, que é de 1977, no relatório que chama Nosso Futuro Comum, que lá eles dão uma definição de sustentabilidade que, assim, eu gosto muito de usar, que é suprir as necessidades das gerações de hoje, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras suprir as suas. Então, o que essa definição ela sucinta? Ela puxa a gente para pensar que a necessidade que a gente tem de usar os recursos naturais de forma inteligente e organizada. Porque nesse período para frente, a gente teve aumento da população, a gente teve aumento do uso dos recursos naturais mesmo, aumento da indústria, das atividades. Então, acabou assim, a pressão do homem, da sociedade na natureza começou a ficar maior. E quando essa pressão aumentou, a gente também cresceu a preocupação mesmo de fazer com que essa relação seja sustentável. Que, igual você falou, é meio que tentar garantir o futuro das próximas gerações. E para conseguir viabilizar isso, assim, se for pensar, tem 30, 40 anos que eu falei isso. Tipo assim, parece ser muito Muito tempo. recente, né? Parece ser muito tempo pra gente, mas questão de organizar uma sociedade para agir de forma diferente, buscando um propósito comum, é muito pouco tempo, se for olhar para fazer. Então, Pensando no tempo histórico, é muito pouca coisa, né? 40 anos. tempo histórico, imagina, então, é muito pouco mesmo. Exato. Mas a Mas definição é enfim, essa, é garantir as nossas necessidades de uma forma que a gente consiga fazer com que as próximas gerações também possam garantir as delas. exatamente. E que é uma discussão que tem muito a ver, eu acho que a gente vai chegar nisso em algum momento, mas só para pontuar, é uma discussão que tem tudo a ver com a nossa região, né? A gente tem muito minério aqui, por exemplo, e se retirando ele agora, a gente tem que estar pensando que a gente está privando as futuras gerações também dessa exploração, Sim, né? sim. Entre outros exemplos. Queria dar um oi aqui também para o Memé que chegou aqui, o Kênio, que vai participar com a gente na quarta-feira aqui na live, né? O Zé Gabriel passou por aqui também, Marcelo, nosso amigo biólogo, futuramente vai estar aqui com a gente também, tá? Então já tem um furo de reportagem aqui. Rafael Corinthians, ele Fake chegou aí news. também, ó. E é isso aí. Mas enfim, já que você falou do conceito e tal, para poder exemplificar e ilustrar um pouquinho para quem está assistindo a gente agora, tudo bem, o conceito é explorar da forma mais racional possível o que a gente tem hoje, os recursos que a gente tem hoje, sem privar as futuras gerações desses recursos e dessas possibilidades também. Mas como que a gente pode exemplificar isso para o pessoal? Você conseguiria trazer exemplos para a gente de como agir e pensar sustentavelmente? Olha, exemplos é o que não faltam. Eu acho que assim, para eu conseguir dar um exemplo,
primeiro acho que é bom a gente pensar em três questionamentos que eu gosto de pensar. Que a gente fala sustentabilidade, só falando isso, até pela definição que eu dei, fica uma coisa meio ampla. Então eu gosto de pensar assim, sustentabilidade de quê? Sustentabilidade em relação a quê? E sustentabilidade para quê? Eu acho que essas três perguntas, se você conseguir responder elas três, você já consegue dar um norte muito bom. Então, por exemplo, você pode pensar a sustentabilidade em relação ao uso de um rio. Você pode pensar, por exemplo, se for pensar o uso da água desse rio para consumo humano, você pode pensar assim, a quantidade de água que está disponível nele, que você consegue medir ao longo do ano e ver se a água que tem naquele rio ou nos rios que tem ao redor é capaz de suprir as necessidades da população. Você pode, em relação ao rio também, você pode pensar como ele está em relação a poluentes, assim, quais atividades que você tem que despeja coisa na água que gera poluição, e isso aí já tem impacto direto, por exemplo, no custo de tratamento de água para abastecimento, o custo de tratamento de resíduos, caso tenha, então... E a gente gasta muito com isso hoje. Sim, sim. No rio, por exemplo, você pode pensar no risco de enchentes, que geralmente não tá, geralmente o pessoal tenta a pensar mais assim, em poluição e jogar coisa, mas você pensar assim, ó, na segurança da sua população em relação à enchente do rio, também é pensar em sustentabilidade. Foi o que aconteceu em Barão, por exemplo, em BH, em várias cidades de Minas que pegou uma quantidade muito grande de chuva e teve enchente. Então, se manejar isso também é pensar sustentabilidade. Você pode, sei lá, para dar outro exemplo, você pode pensar no manejo de uma floresta. Que as árvores, quando você tem uma área plantada, ela serve, por exemplo, para regular o clima, que áreas que tem mais vegetação, ela tende a dar uma amenizada no clima, a umidade do ar melhora, enfim, acaba que você fica numa condição, você tem uma condição de vida melhor quando você está perto de uma região arborizada. Você pode pensar assim, né, em relação à biodiversidade animal e vegetal também, porque tem muitos estudos que estão falando assim, das vantagens que você tem de ter uma biodiversidade no local. Não é só assim, ter muito bicho, ter muita planta, enfim. Você tem uma diversidade, é um indicador que aquela região lá está tendo ela tem assim, um tratamento bom, ambientalmente falando. E pensando, sei lá, em biodiversidade vegetal, por exemplo. Você consegue extrair vários produtos para usar para cosmético, para alimentação, para indústria química fina mesmo. Então, assim, você mantém a biodiversidade no lugar, você tem uma reserva estratégica para a produção de novos produtos, que tem tudo a ver com a economia, que impacta na sustentabilidade. Então, as coisas, assim, são bem interligadas. Pensando na vegetação mesmo, você tem por exemplo, a área vegetal que você precisa manter perto do rio, principalmente por duas questões. Para você ter uma zona de amortecimento entre o ambiente aquático e o terrestre, que você vai ter as espécies de transição lá que tem as funções no ecossistema. Tanto pode ser também para barrar quando chove, por exemplo, quando chove, você tem uma área desmatada, acaba indo muito poluente para o rio. Poluente não, sedimentos de poeira, terra mesmo. Esses sedimentos depositam no fundo do rio, ele aumenta o leito, e aí com isso aumenta o risco de enchente. Então, assim, eu falei de floresta, eu falei do rio, mas se analisa, por exemplo, a vegetação que tem perto do rio, você já vai ver que, assim, que não é suficiente você analisar, por exemplo, só a vegetação ou só a água. Então, assim, são vários exemplos, assim, de como você, colocando a lente certa, colocando as perguntas certas, que você melhora a sua análise que você faz em relação à sustentabilidade. E assim, falei de água, falei de rio, mas não só isso. Por exemplo, o protocolo de segurança de barragem na cidade inteira, por exemplo, como foi o caso de Barão. Também é pensar em Sim. sustentabilidade, porque uma cidade precisa funcionar para conseguir fazer gestão do meio ambiente, né? Então, assim, qualquer decisão que você faz que melhora a funcionalidade da sociedade, de, sei lá, ou a sociedade civil, ou o poder público, ou até as entidades privadas mesmo, conseguir fazer o que eles se propõem a fazer, isso é pensar sustentabilidade, porque, enfim, as coisas são todas conectadas, né? Não só, tipo assim, tem a Muito. gente aqui como sociedade e tem o ambiente natural. A gente faz parte desse ambiente natural também. Sim, total, né? Eu acho que a gente não tem que pensar aquele discurso que cuidando do meio ambiente ou pensando de forma sustentável, a gente está cuidando do planeta, né? Acho que a gente tem que pensar também que a gente está cuidando do planeta e nós estamos inseridos no planeta, né? Não é só para cuidar do planeta Exatamente. numa atitude benéfica e tal, que o ser humano é bonzinho. Não, é a nossa casa, né?
E eu duvido que na casa de alguém aqui alguém não cuide da própria casa. Eu acho que é basicamente isso, né? Mas tudo bem, a gente fala muito dessas escalas, né? Pensar o planeta ou pensar a Amazônia, e eu acho que para fazer esses links, muitas vezes, fica longe um pouco da imaginação das pessoas ou do que elas conseguem palpar, né? Acho muito interessante a gente pensar a sustentabilidade também a partir de, sei lá, escalas, né? Essa possibilidade de você agir de forma sustentável individualmente, você pode agir de forma sustentável dentro da sua casa, Uhum. né? Com a sua família, no seu bairro, na sua escola e aí na sua cidade, né? Essa questão, eu acho que social, que é fundamental, né? Você conseguir mobilizar essas pessoas assim, né? Pensar nos grupos, Totalmente. né? Sim, sim. Eu acho que para mim, aí que tá o maior desafio, inclusive, que é pensar assim, a sustentabilidade em relação às pessoas. Ou seja, como que você orienta um grupo de pessoas do tamanho que seja, igual você falou, pode ser da família, pode ser do bairro, pode ser da cidade inteira, enfim, em última escala do mundo, como É. orientar esse grupo de pessoas que tem diversos interesses, diversas convicções, diversas vontades, de fazer uma ação assim, de fazer uma ação organizada em prol de um bem comum, porque a gente tem nossas vontades, nossos impulsos, limitações e tudo mais, só que existe um meio natural que está lá independente da gente. O coronavírus está aí É. como prova disso, que a natureza cobra o seu preço. Então, acho que para mim o mais difícil é isso, é conseguir conciliar os objetivos concretos que tem que fazer com a ação das pessoas. Então, E é assim, um trabalho de mobilização, né? Um trabalho realmente e social de se fazer. sim, sim. Então, para mim, assim, a pergunta mais difícil que tem é como conseguir organizar isso aí para a gente manter nosso modo de vida, né? Tipo, para produzir alimentação, educação, saúde, roupa, vestuário, moradia, usando os recursos naturais com mais harmonia. Acho que essa que é a pergunta de US$ 1 milhão, que é assim, porque a gente tem muito conhecimento técnico já. A gente tem muitas pesquisas de ponta aí, o pessoal inventa um monte de coisa, biocombustível, método de tratamento, até descobrir espécies mesmo, de conhecimento. Então, assim, tecnicamente a gente está muito bem servido na academia em relação a isso. O problema é pôr isso em prática. Como que a gente vai pegar isso que a gente tem no papel bonitinho, lindo, funcionando em prática, na sociedade, que a gente vê acontecendo? Eu já adianto que, assim, é um problema complexo, não tem resposta pronta, muito menos só eu que vou dar ela. E eu acho que é uma coisa que vai ser construída. Depende, assim, acho que depende muito da realidade local, de como que vai ser conveniente para aquela população naquele lugar gerir os recursos de forma a atender, assim, uma média da... Não uma média, né? Tô falando que seja do jeito que eu falei, parece que é só uma média, tirar uma média de todo mundo e tá pronto, né? Coisa mais complicada que isso. É. Mas enfim, Mas eu acho que, assim, isso vai depender... Essa resposta que não está pronta, ela vai depender do caminho que a sociedade tentar alcançar. Então, eu gosto de falar assim, que existem várias sustentabilidades possíveis, dependendo do caminho, do rumo que a gente toma. eu acho interessante você falar dentro dos objetivos de determinado grupo, né? Por exemplo, a nível global tem gente estudando taxa de carbono, esse tipo de coisa assim e tal. Eu acho que para o nosso objetivo aqui talvez não seja o que há. Mas se a gente fosse pensar, por exemplo, Barão de Cocais, a nossa cidade, a minha cidade, a sua, você está lá em Ouro Preto e tal, mas é Uhum. natural daqui, está sempre aqui em Barão de Cocais também. Como que a gente pode, talvez, depois de ter falado do que é sustentabilidade, falando do conceito, falando da importância dele, né? Também das dificuldades, né? A gente vai ter que dar uma resposta para isso coletivo, e não é fácil, passa por mobilização, passa por política, organização, Sim. mas para pensar sustentabilidade em Barão de Cocais, com todos os dilemas que a gente tem, como que você acha que, com o seu olhar dessa área da engenharia ambiental, como pesquisador dessa área, o que você acha que a gente tem que considerar para pensar sustentabilidade no nosso município? Então, Barão, se eu pensar, um município pequeno, com alguns problemas, alguns vários problemas ambientais, se eu pensar pelo lado técnico, assim, a gente não tem tratamento de esgoto, a cidade que minera muito, mas eu acho que, assim, eu posso ficar aqui até amanhã listando os problemas que tem, que, enfim, não é só coisa de Barão, de vários municípios É, do Brasil.
Eu penso assim, que se for pensar, por exemplo, Barão de Cocais, 30 mil habitantes, é uma cidade pequena, se for pensar. E, É, embora a gente tenha uma cidade pequena, você falou muito bem sobre as escalas, eu acho que é importantíssimo a gente ter noção disso, porque a gente tendo noção que Barão é uma cidade pequena, a gente consegue enxergar, por exemplo, que a gente não vai ter um poder tão grande de ação do município só. A sim. gente não consegue ter uma estrutura, uma equipe muito grande para fazer a gestão ambiental disso. Só que, apesar de ser uma cidade pequena, ela está muito, como digamos assim, ela está muito influenciada por pressões que são globais, porque nossa economia, como você bem falou nas lives suas sobre minério e dependência, a gente tem uma economia que depende muito de mineração. E, enfim, Uhum. esse ritmo, essa dinâmica da mineração, ela é ditada globalmente. Então, assim, uma crise econômica que der lá na Bolsa de Nova York vai influir no preço do minério e vai influir na nossa cidade. Então, assim, se a gente pensar a sustentabilidade em relação ao Barão de Cocais, a gente tem que estar de olho em como está o mercado de minérios, enquanto a gente tem essa estrutura econômica. Exato. E assim, além disso, a gente depende de duas estruturas, do Estado e do governo federal, que além de assim, além de ser meio complicado lidar com elas, porque se for pensar um município pequeno, um PIB pequeno, digamos, expressão política pequena, é mais difícil para a gente conseguir assim alguma atenção, alguns recursos das esferas superiores do governo, em comparação com outras cidades, por exemplo, que tem um apelo maior, sei lá, Ouro Preto tem um apelo grande por causa do centro Sim. histórico, BH que é muito grande, enfim. Se eu for listar os problemas de Barão, assim, eu consigo tirar dois que eu acho que são os principais. O primeiro é o problema do Pacto Federativo. Eu acho que você vai conseguir até falar isso melhor que eu, mas assim, para a sustentabilidade é bem importante porque a gente tem um município pequeno, em que a nossa Constituição ela impõe uma série de deveres que esse município deveria cumprir, mas ele não Sim, repassa de forma proporcional. O recurso em dinheiro, em grana mesmo, em braço para trabalhar, a gente não tem essa assim, total, recompensa proporcional aos deveres que tem que fazer. Então, total. Eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Eu queria só pontuar antes essa questão da minério-dependência, né? Realmente a gente já falou antes e tal. E a gente é muito suscetível à variação dos preços e da produção no minério, né? Então isso tudo impacta a gente. É uma noção de uhum, escala, né? A gente é sim, pequeno, mas a gente está sendo impactado por uma ordem global. E agora, por exemplo, o preço do minério está tendo variação, vai ter variação também na nossa economia, uhum, obviamente, né? Só que esse segundo ponto que você fala também, eu acho que é muito interessante, que é o Pacto Federativo. Aqui no interior, em Barão de Cocais ou em várias outras cidades, quando a gente vai discutir política, é muito comum que as pessoas cobrem muito do prefeito e quase que apaguem a figura do governador ou do presidente, né? uhum, Porque para essas pessoas imaginar o governador é um pouco distante, para imaginar a União, o âmbito federal, é ainda mais longe. Né? Elas não uhum, conseguem entender que as decisões tomadas a nível estadual e a nível federal são as que realmente alteram a vida cotidiana dessas pessoas. uhum. Né? E aí, não é coitado do prefeito também, porque o prefeito se propõe a representar essa população, né? Mas sobra muita coisa para ele. É muito comum em rede social a gente ver todo mundo colocando na conta do prefeito coisa que não é nem dele, Cara, né? esse cidade E interior eu acho que é um problemão, porque você já foi gestor público aqui, você sabe disso, que não só assim que fica muita coisa nas costas, mas acaba que assim, os gestores eles têm que gastar muita energia fazendo umas coisas que não deveriam ser atribuições dele. Então, muitíssima, então assim, o muitíssima. secretário, o prefeito que tá lá assim, teoricamente para pensar, para elaborar políticas, para, enfim, pensar coisa mais estratégica voltada para fora, acaba tendo que ficar assim, sei lá, o dia inteiro atendendo telefone, gente ligando porque tem mato do lado da casa dele, ou Isso. porque, sei lá, botaram a caçamba no É, lugar errado. Então, a gente consegue. acaba que é muita Desculpa, pode energia. terminar. Acaba que assim, que é muito tempo e energia desperdiçados, assim. É meio que uma questão cultural mesmo, da organização política de cidade pequena mesmo. Que meio Sim. que prefeito que não faz isso, ele também perde muito Não, politicamente, né? e Então, culpa disso também é parte do próprio sistema político, porque geralmente tem um vereador na cidade, ou tem
um deputado que é influente aqui, e aí aparece sempre deputado estadual ou federal. É muito comum isso em verba parlamentar, mas também é muito comum em tudo que a cidade conquista. Aparece sempre aqueles laços clientelísticos, né, para um deputado ou outro falar, olha só, eu que trouxe isso aqui para a cidade. De certa forma, ele apaga o que o governo estadual e que o governo federal produziram para aquela cidade ou para aquela região. Né? Mas também tem essa questão. Por exemplo, pouca gente sabe, no Brasil se reclama muito de que a gente paga muito imposto, etc. e tal, e muitas vezes vai se cobrar o prefeito porque o serviço não está sendo entregue. Mas pouca gente sabe que, vamos supor que de 100% de todos os impostos que o Brasil arrecada, mais de 60% estão indo para o governo central, algo em torno de 30 e poucos está indo para o Estado, ou quase 30, depende, isso é a média nacional, talvez, eu posso estar errando por pouco, e sobra muito pouco para os municípios, né? Que é onde realmente as pessoas vivem, onde realmente as pessoas precisam de comprar, onde realmente as pessoas têm que trabalhar e produzir. Então a gente tem essa mania, e é uma mania fruto de um desconhecimento, né? A gente desconhece essa estrutura e vai cobrar. Eu lembro muito que, já que a gente está falando em sustentabilidade, em 2017, quando fechou a mina do Bom Soco, né? 33% da arrecadação de Barão de Cocais caiu. Obviamente, isso ia ser sentido nos atendimentos básicos da população, porque a lei de responsabilidade fiscal ela fala: você só pode gastar tanto por cento da sua arrecadação com folha salarial, 54%. Se sua arrecadação cai, você tem que mandar a gente embora. Mandar a gente embora significa menor capacidade de atender a população no posto de saúde, na área de meio ambiente, na educação e assim por diante. Com a queda de Eu acho que arrecadação, com a crise econômica, tipo assim, as pessoas tendo uma renda diminuída, elas vão querer buscar outros meios para tentar a subsistência, e muito desses meios envolve se avançar no meio natural, você pega, tipo, tirar a mata nativa para fazer madeira, carvão, por exemplo. Então, assim, por causa desse descompasso, você gera meio que uma pressão para o uso desenfreado dos recursos naturais. Então... E em contrapartida, no momento que você tem pressão pelo uso dos recursos naturais, você está em crise, você não consegue manter aquela mão de obra qualificada dentro do seu município, trabalhando na prefeitura, porque sua arrecadação caiu, aí aparece uma empresa, tem o cara ali que é diretor de departamento na prefeitura, ele recebe R$ 2.000, aparece uma empresa falando, eu vou te pagar 4, ele não vai ter esquentação de cabeça, vai ter mais estrutura para trabalhar, porque a própria ordem dificulta o trabalho dele, né? Enfim. Exatamente. Então, assim, nesses dois pontos principais aí, que é o problema do Pacto Federativo, igual você falou, que, assim, em resumo, nosso município tem estrutura capenga para lidar com temáticas ambientais, e isso, assim, não falo só daqui, assim, todos os municípios pequenos, eu acho que sofrem desse problema. E, além disso, tem problema da minério dependência, que, somando esse problema do Pacto Federativo, que o município ele tem menos recursos do que deveria ter, você tem que o impacto da mineração é muito localizado. Então, assim, os benefícios eles meio que são globais, porque os produtos do minério eles são distribuídos no mundo, mas o impacto está muito localizado, ele tende a ser mais forte perto de área onde tem mina. Então, tanto o impacto direto mesmo que a gente tem, tipo, pressão pelo uso da água, poluição da água, questão de trânsito, a gente está vendo que o trânsito de caminhão que tem aqui, que gera poeira, suja a cidade, tanto esses impactos diretos quanto os indiretos mesmo, por exemplo, que a gente tem um efeito multiplicador, eu não lembro o número e não anotei, mas assim, tem um número que eles dão que para cada X empregos de mineração, ele gera tantos X a mais de emprego de subsidiárias, né, que prestam serviço para mineração. Mas isso em escala global, né? Regional, mais ou menos, assim. Né? Igual, por exemplo, você tem a mineração que trabalha lá, vocês vão ter as pessoas diretamente empregadas e ao redor, assim, não necessariamente só aqui, mas ao redor da mineração, você vai ter empregos, produtos, serviços terceirizados que vão atender às necessidades daquela mineração. De um lado é bom, porque um emprego acaba gerando vários. Só que deixa o problema de se deixar vários empregos dependendo de um só produto. Então, quando a crise vem, a crise vai e atinge todos esses empregos. Limpa tudo. E e acaba que é muita gente que vai para baixo junto, em cadeia. E
E é sempre assim, como ele opera em ciclos, às vezes, sei lá, tá um ciclo de alta do minério. Você vai ter uma pressão para você explorar mais, porque o preço está alto, o pessoal vai querer produzir. Aí com isso gera aquele movimento de novo, de inflar tudo. É um crescimento que não é sustentável. Se for Não é. pensar sustentabilidade no ponto de vista econômico, é um problema que assim, é um problema sério, porque a gente fica meio que refém da coisa, né? Aí, sei lá, a solução para isso, criar talvez uma política para ser empregado quando estiver em momento de crise, talvez bolado, financiado por um fundo, não sei. Eu sozinho Eu não acho consigo dar que essa resposta. eu acho que o que fazer, como resolver esses problemas é o que mais nos preocupa, né? E talvez Uhum. a gente não quer desapontar, obviamente, quem está assistindo a gente agora, né? Mas realmente a gente não tem essa resposta na ponta da língua, porque ela tem que ser construída, né? E aí eu acho que a Uhum. gente tem que apontar algumas coisas, né? Como resolver isso? Não, eu acho que não é renegando a política, por exemplo. É um argumento muito comum, né? Ah, eu não me interesso por política. Eu acho que não se interessar por política, não agir politicamente, é não enfrentar esses problemas. E não enfrentando esses problemas, você não vai solucionar eles. Cara, acho que concordo totalmente. Eu acho que é um dos piores problemas, assim, porque se você pensar em sustentabilidade, envolve necessariamente você considerar vários fatores na hora de tomar uma decisão. E você não vai conseguir fazer isso fora da política. E eu não falo política assim, só política institucional, de 4 anos, eleição, prefeito, vereador. Eu falo política assim, de organização de pessoas mesmo. Sim, Se você não conseguir um jeito de organizar a sociedade, organizar as pessoas para, assim, entrar em consenso de um jeito de como elas vão decidir as coisas, é muito difícil se pensar assim, se conseguir tomar medidas de sustentabilidade, que muitas vezes envolve lidar com coisas imprevisíveis, igual ninguém iria prever que Barran ia ter uma barragem prestes a estourar um ano atrás, por sim. exemplo. Ninguém ia prever que ia ter uma na pandemia agora. E assim, esses eventos imprevisíveis acontecem. A certeza é que eles vão acontecer, sabe? E para lidar com eles, a gente precisa de uma coordenação de ações. Não tem jeito, não existe essa de cada um por si, que aí a coisa vai se Sim. autorregular. Você tem que ter um jeito de organizar as pessoas para isso. Eu penso em Barão, por exemplo, uma coisa que a gente não tem, que eu acho que já devia ter para ontem, é tentar construir uma unidade assim, para defender os interesses do município, que está da região, Barão Tavares Catas Altas, independente assim das disputas internas, porque a gente já sabe que assim, disputa interna de poder vai acontecer, é natural, é legítimo, mas assim, a gente precisa criar uma cultura, eu acho, né? Agora é muita minha opinião, porque acho que precisa criar uma cultura de ter assim, de criar um know-how mesmo, uma experiência em tentar construir essa unidade de pensamento e de ação que representa os Sim. interesses do município, independente de disputa Eu, interna. isso é muito importante. Passou uma pergunta aqui do Juninho, nosso amigo, Antônio, e eu falei assim, que momento que eu vou encaixar isso? Eu acho que Deixa eu essa é ver a aqui. deixa. Ah, tá. Ele falou, foi até uma contribuição, não sei se foi pergunta, acho que foi contribuição, que a gente cobra muito, às vezes a população em geral cobra muito a prefeitura em nível de administração financeira, mas se discute poucas políticas públicas de fato, né? Uhum. Que eu acho que é isso que a gente está falando, né? Falar não só programas de governo, mas políticas públicas, né? Sim. Que sejam perenes, que sejam contínuas e que pensem em Barão de Cocais, pensem a nossa região. Eu acho que essa é uma grande questão. Disputas políticas vão haver, mas é fundamental que essa estrutura geral ela seja pensada junto com a sociedade e reflita o querer dessa sociedade também. Né? Elas têm que ser Uhum. continuadas. E eu acho que E, essa sustentação é só a política pública que oferece. E para pontuar outra coisa também que você disse, que eu acho importante, é que política não se faz de 4 em 4 anos. A uhum. gente não pode esquecer que o que a gente elege de 4 em 4 anos são representantes, não são substitutos à sua pessoa, à minha pessoa, à Exatamente. pessoa de qualquer pessoa, de qualquer um, né? O Uhum. que a gente elege são representantes, ele está lá para te representar. Então ele precisa, inclusive, saber o que você quer, o que você precisa para te representar de acordo. Sim. Não é só de 4 em 4 anos votar, você tem que ficar em cima, você tem que se organizar, você tem que ir na associação do seu bairro, você tem que conversar com a comunidade que está à sua volta, né? Sim, ainda respondendo o que o Antônio falou, igual aqui.
ficar cobrando atrás de políticas públicas de verdade. Realmente, eu sou totalmente favorável a isso, mas para que um poder público consiga comunicar políticas públicas com a população, você precisa de tempo, você precisa de energia, você precisa de gente para pensar aquelas Mão políticas de obra públicas, qualificada. gente para comunicar aquelas políticas públicas, gente para pensar a comunicação daquelas políticas públicas, que é uma coisa que não faz de qualquer jeito. E é uma coisa muito Sim. difícil de fazer com esse problema que tem do Pacto Federativo nosso. Porque, tipo assim, nossos órgãos assim, de meio ambiente, eles trabalham assim, com uma sobrecarga de demanda que acaba não dando tempo, não tendo condições mesmo de fazer Fiscalização. essa comunicação mesmo com a sociedade. E eu penso também que é uma obrigação, tipo assim, dos dois lados, por exemplo. Tanto do poder público, de tentar, assim, na medida do possível, fazer essa comunicação, discutir as políticas públicas com a população, e também que eu acho que é dever da população, dos cidadãos, se organizar de forma a cobrar essas políticas públicas de uma forma organizada também. Porque se chega lá, 15 pessoas, cada um falando uma coisa, cada um falando do jeito, vai ficar discutindo aquilo lá, sei lá quanto tempo, não vai chegar a conclusão nenhuma. Mas, sei lá, você pega esses 15 grupos de pessoas, organiza e discute assim, vamos tentar achar o que é mais importante aqui. Aí, sei lá, com seu bairro vizinho tem um outro grupinho que está discutindo uma coisa lá. Vocês chegam num acordo e juntam, sei lá, 100 pessoas para levar uma demanda para a mesa do secretário de Meio Ambiente, por exemplo. A história já é outra. Exatamente. Você já chega lá com um nível avançado na discussão, você facilita a vida do gestor público que tá trabalhando sobrecarregado e, ao mesmo tempo, você dá legitimidade para a ação que vai fazer. Porque ela já entrando lá com 100 pessoas respaldando, é outra história. É muito melhor do que, sei lá, do que se tirar uma pessoa, tentar fazer uma coisa de cima para baixo. E pensar, por exemplo, eu penso também que é importante, além do poder político, acho que pouco se fala em cobrar o poder econômico. Porque... Total. Enfim, nosso modelo de Estado, do Estado liberal, assim, ainda mais hoje em dia, que está em moda essa coisa não, que o Estado é muito pesado, o Estado é muito enxuto, tem que ter menos cargo, tem que liberar mais e tudo mais. Beleza, se quer isso, tá, mas acaba que a gente fica com uma estrutura deficitária para lidar com os problemas que a gente precisa. Sim. Então, quando você não tem o poder político forte o suficiente para agir disso, inevitavelmente você vai ter o poder econômico que também eu também acho que deve ser cobrado. Não é porque, sei lá, algum empreendimento, seja da iniciativa privada, que ele não tem que responder à sociedade. Ele está cumprindo a função social lá mesmo, operando, enfim, a princípio 100% privados. E ainda pensando assim, no que eu falei sobre organização para chegar na mesa de negociação, se você pensar, por exemplo, sei lá, um prefeito vai negociar com uma grande empresa, uma Vale da Vida. Para ele é muito melhor, para ele acho que para todo mundo, é muito melhor se ele for negociar com, por exemplo, 500 pessoas na cola dele. O respaldo social, né? O respaldo social, do que se ele chegar lá sem nada. Porque, assim, eu também acho que não seja obrigação da empresa. Se ninguém tá cobrando, ninguém tá falando, para que ela vai fazer? Sim. Assim, assim, se for seguindo aquela lei, o que falar a lei, se, por exemplo, não tem uma cobrança pública para isso, eu também não vejo uma grande obrigação da empresa. Eu acho que, assim, é um dever moral, só que a gente sabe que dever moral por si só não vale nada. Então, sim, eu acho que é um jeito assim, de conseguir lidar com esse problema que a gente tem da estrutura que é capenga desse problema. Eu acho que se você citar rapidamente, só para a gente pensar e já ir encaminhando, para dar tempo também do pessoal poder fazer algumas perguntas e tal, para a gente abrir para questionamentos e tal, vou citar rapidamente 2 historiadores aqui, né? Tem um videozinho do Leandro Carnal, que ficou muito, muito famoso, que ele falou que não conhece em nenhuma nação do mundo, né, políticos corruptos e uma nação extremamente correta, né? Se a gente pudesse fazer um comparativo, né, eu também não vejo nenhuma nação do mundo que os políticos são extremamente competentes sem cidadãos ativos, né? Então, eu acho que enquanto a gente não desenvolver esse senso de cidadania, esse sentimento de vigilância, essa questão da atuação mesmo popular, o poder público vai ficar, talvez, disso aí para baixo. E Sim. é como você bem falou, se o Pacto Federativo já não ajuda, se o poder público municipal ele já fica mais sobrecarregado,
Uhum. O poder estadual está um pouco mais sobrecarregado que o federal, mais menos que o municipal. E lá em cima, as pessoas não fazem a cobrança direta Uhum. também, né? Eu acho que tem muito a se perder. E E, outra coisa também, que eu rapidinho, acho que tem a ver com. até porque, assim, se você junta e se organiza e se mobiliza em prol de uma causa, assim, se eu meio que obriga o político que vai querer Sim, ocupar aquele cargo poder a atender essa demanda. Independente, sei lá, e outra. você pode ter o cara mais maquiavélico, mais, assim, prático possível, que, assim, se tem cobrança popular, ele vai ser obrigado a Sim, atender aquela demanda. Porque senão outra pessoa vai é. negar. Então, Não é um é, jeito até de não é tirar, assim, do exigir campo tecnicamente. moral. É. Não é exigir tecnicamente só de quem você elegeu por voto. Ah, eu votei nesse vereador, ele ganhou, eu votei nesse prefeito, ele ganhou. Não. Quem ganha, ganha para todo mundo. Uhum. Então, você tem que ir atrás, essa pessoa tem o dever ético, moral e funcional de te atender. Sim, Se você não sim. estiver pedindo nada fora da lei, se você organizou e aquilo ele tem respaldo da sociedade, é o mais justo, né? Com E eu ia certeza. citar também que tem um historiador aqui da UFMG, o José Murilo de Carvalho, né? Eu nem sei se ele está dando aula lá mais ainda, eu acho que não, mas ele tem um livro falando da proclamação da República Brasileira, em 88. Ele fala que o Brasil é a república que não foi. Que a gente decretou a república numa canetada, mas não incentivou dentro da república os espíritos republicanos de participação popular. Então a gente ainda lega muito isso, né? Mas vamos Uhum. lá, vamos lá. Eu acho que essa questão é muito importante. A gente tem que realmente entender que os políticos eles não substituem você, eles apenas te representam e que a sua ação, o seu envolvimento são fundamentais. Mas, obviamente, para a gente falar também, explicar para o pessoal uma coisa bem objetiva, a gente deve produzir sustentabilidade, a gente deve conservar o meio ambiente, a gente deve cuidar disso tudo de maneira que não prejudique a nossa e as próximas gerações. Por quê? Não é apenas para ser bonzinho com a terra. Eu acredito que tem como, para ser bem direto, eu acredito que tem como ganhar dinheiro com isso também, né? Com Atrair certeza. investidores, Com certeza. é, diminuir a oneração da folha salarial ou do orçamento municipal para a área de saúde, entre outras coisas. Eu acho que tem Uhum. como a gente falar de dinheiro. Tanto que investir em sustentabilidade, meio ambiente, é falar de dinheiro também, né? Já que o Pacto Federativo não ajuda, talvez fazendo algumas coisas a gente consiga melhorar a situação, né? Uhum. Não, com certeza. Além do Pacto Federativo, agora a gente, Barão, está tendo que lidar assim, com a diretriz nacional e estadual que investe naquela falsa dicotomia de que ou você preserva ou você move a economia. Ou você, se você preservar uma área de conservação é ruim porque você não vai ter economia. Sempre, assim, sempre colocado de uma forma muito pueril e muito, vamos Eles falar, tosca colocaram mesmo, né? todos os ambientalistas como se fossem xiitas Eu não vou fundamentalistas, precisar pôr né? a palavra, é uma forma tosca de ver a realidade. É, Porque se for olhar, enfim. por exemplo, a experiência internacional no mundo, na Europa, tá um mundo na contramão disso. Tá justamente pensando Isso. em formas de equalizar a proteção ao meio ambiente com o desenvolvimento econômico. Igual, por exemplo, sei lá, se for pensar, vou citar bem por alto, que acho que não dá tempo mais de desenvolver tudo, mas por exemplo, aqui, em Minas Gerais, em Barão de Cocais, na realidade que a gente está. A gente consegue arrecadar dinheiro, por exemplo, com preservação do meio ambiente, que tem um imposto, que é o ICMS ecológico, que Sim. ele premia boas práticas de sustentabilidade. Se não me engano, em Santa Bárbara e Catas Altas, eles recebem ICMS ecológico. Tem Você pode, reserva, você né? pode ganhar tanto por unidades de conservação mesmo, que esse dinheiro vai para os municípios que mantêm unidades de conservação dentro do seu território. Você pode ganhar esse CMS tratando água e esgoto, por exemplo, com saneamento. Sim. Então, além de ser premiado com esse CMS ecológico, quando você tem o tratamento de esgoto, você diminui o custo de tratamento da água, você melhorando a água do seu município, você tendo água de qualidade, você passa a ser mais atrativo para uma pessoa que vai investir naquele lugar, porque você tem uma água boa. E, Sim. e assim, eu acho que uma cidade que conseguir fazer uma gestão bem adequada, ela dos recursos naturais, meio ambiente, da sustentabilidade, uma cidade consegue pensar a sustentabilidade em várias frentes,
eu acho que fatalmente ela se torna uma cidade mais atrativa para investir, para abrir novos negócios, para o turismo, para trazer dinheiro mesmo. Sim. Então, assim, esse papo de que você preserva, você desenvolve a economia, É é fajuto, né? fajuto, é tosco, não É. existe isso mais Não- não. Se É, a olhar gente não todos os precisa de ir lugares, longe. A gente não precisa de ir longe. Hoje no Brasil, por exemplo, a gente pode criticar algumas coisas e tal, mas a gente já tem algumas iniciativas, são incipientes, têm seus defeitos, mas o ISO 14001, por exemplo, visa Uhum, dar representação para as empresas que têm boas práticas ambientais. Como você falou, você preservando a água de um lugar, você pode atrair indústria, né? Porque, pô, uhum, tem água boa aqui, eu vou poder produzir com isso e tal. Essa questão do ICMS ecológico também, né? Uma das coisas que eu coloquei lá no formulário que eu preenchi da Vale, que estava circulando, primeiro ponto que eu coloquei foi o tratamento de efluentes, que eu acho que é uhum. central, né? Fazendo isso, a gente consegue garantir que Barão de Cocais vai existir, né? Porque o Rio Conceição, que vem do Caraça, e o Rio São João, que está vindo de Socorro, estão ameaçados por causa da Uhum. mineração, e a gente precisa de conservar nossas nascentes na Serra da Cambota, Uma né? nascente Eu que é só acho que nossa, são que eu é acho que uma é nascente extremamente que é só estratégica. nossa, Uhum. né? É Você, tra sustentável para Barão de Cocais preservar a Cambota. E outra, Você tratando né? a água, você diminui o risco de disseminação de doenças, coisas, você gasta menos de Economiza na saúde, saúde, o pessoal com saúde exatamente. trabalha melhor, rende mais, é mais criativo, é mais produtivo mesmo. Então, assim, tem que pensar nisso tudo. Exato, É tentar destrinchar a né? coisa para não ficar naquele discurso pueril, sabe? De que, pra que vai fazer isso? E eu penso que, assim, que a gente vai ter uma oportunidade. Eu odeio ser o cara do vírus em ensino, mas, assim, esse- essa pandemia, ela vai gerar uma crise econômica, isso é inevitável, assim, todos os órgãos internacionais, todas as pessoas que estudam o tema falam que vai ter a crise econômica, e tendo a crise econômica, você é obrigado a ter uma reconstrução depois. E eu acho que, assim, é uma oportunidade de ouro agora de a gente pensar como que a gente faz Total. essa reconstrução. Porque, pensando na realidade de Barão, eu acho, assim, eu consigo ver dois caminhos. Não necessariamente excludentes, mas, assim, eu vejo esses dois acontecendo muito claramente. Que a primeira é a intensificação da mineração para fazer recuperação da economia. Isso vai acontecer, independente da gente querer ou não. Provavelmente vai intensificar, eu chuto que vai. Só que, se a gente investir só nesse caminho, a gente vai correr o risco de, assim, além de aprofundar a exploração mineral, a gente pode aprofundar aqueles problemas lá que eu te falei, de ficar dependendo de uma atividade, intensificar os impactos, de ficar dependente do produto Muito bom. só. Então, assim, eu acho que é urgente a gente pensar em um outro caminho, mesmo que eles dois ocorram paralelamente, que é tentar Foi, pensar numa matriz mais diversa e mais sustentável. foi interessante você pontuar isso agora, porque recentemente eu fiz uma live com o Bernardo Mucida, lá de Itabira também, né? Uhum, Pré-candidato, inclusive, a prefeito de Itabira, uma das maiores cidades da nossa região, e está com esse debate afinado também, né? Eu acho isso uhum, importante. Que é, como você falou, a tendência é, na crise, numa região que depende da mineração, para a economia continuar gerando, a tentativa de se intensificar essa produção, né? uhum, Barão de Cocais está em processo, por exemplo, de abertura de minas, né? Só como você bem falou também, a mineração era basicamente a minério-dependência funciona assim, né? O impacto é local e os frutos dessa produção são distribuídos globalmente. uhum, Se o impacto é local, com o agravo, com a intensificação da atividade minerária, a gente vai ter mais impacto. Então, uhum, como cobrar não só o poder público, mas a iniciativa privada que está promovendo essa exploração, de incentivar a diversificação econômica, né? Eu conversei uhum, muito disso como CIDA. Eu acho que potencialmente essa intensificação da mineração ela só vai reforçar a necessidade da diversificação econômica, do tratamento sustentável das nossas cidades, né? uhum, Porque é bem possível que eu tenho muito esse medo, né? Eu citei, por exemplo, a Cambota, que Barão de Cocais acabe. Eu uhum. cito para todo mundo no ciclo do ouro, Ouro Preto. Ouro Preto, 1760, auge da exploração aurífera. Sim, 33 mil sim, habitantes. sim. 40 anos depois, Ouro Preto tinha 7 mil habitantes. E era Uhum. símbolo de decadência e tal. E- Então, a gente depende hoje do minério. A gente vai fazer o quê? Criar uma cidade sustentável, né? A gente vai pensar nas futuras gerações, na nossa.
e diversificar a nossa matriz econômica ou esperar? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Criação, por exemplo, de um fundo de desenvolvimento e diversificação econômica. Política pública mesmo, né? Que seja fiscalizado, tenha controle popular, tenha um conselho vinculado a esse fundo, né? Para a gente poder encaminhar, eu acho que esse processo é fundamental. Cara, eu acho que vai ser uma tarefa muito difícil. Eu acho que não precisamos assim, ter falsa esperança que vai ser fácil. Eu acho que Exato. vai ser uma coisa muito difícil, vai ter que ter discussão o tempo todo, muita gente discutindo o tempo todo, porque é muito difícil, por exemplo, quando a atividade econômica está bombando, se fazer um movimento contrário. Acho que o exemplo máximo que a gente consegue ver disso, por exemplo, é a Venezuela, que no caso não é dependência de minério, é dependência do petróleo. Petróleo. Eu já li vários artigos, assim, vários artigos de opinião falando assim que não, mas tinha que diversificar a economia, está muito dependente do petróleo. Só que assim, os economistas analisam que é muito difícil você não investir em petróleo quando o petróleo está dando um rio de dinheiro para o seu país. Então, assim, sim, é realmente um movimento de contracorrente. A gente tem que pensar como desenvolver atividades mais sustentáveis, enquanto tem uma atividade aqui que está sendo muito lucrativa, está dando muita coisa. E é complicado. Igual eu falei, não é resposta fácil. Eu sozinho não vou dar ela. Eu acho que requer assim, muita discussão mesmo. E até assim, repensar nossos valores, nossa cultura política para assim, aprender a lidar com esse problema. Eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que aprender junto. Eu acho que nesse momento específico, uma coisa que o brasileiro faz pouco, e isso é uma crítica ao meio político, né? Manda um abraço para a Mari Flauzino, que está mandando um abraço para a gente também. Né? Eu acho que o brasileiro, a cultura política do brasileiro ainda impede os políticos de fazer, eu acho que o que a gente está fazendo aqui, sabe? Que é conversar com a inteligência do país, conversar com as universidades, os pesquisadores e produzir política pública baseado em evidência, em ciência. Não é tirar a opinião de qualquer lugar e achar que achismo vai resolver o problema da cidade, do estado, do país. Né? Então, eu acho que a gente tem que amadurecer esse debate. Não que eu queira cair aqui numa tecnocracia de que só a opinião dos cientistas vale. Não. A gente tem que discutir com a sociedade profundamente e o cientista ele tem que ser um instrumento da sociedade. Né? Ele tem que cumprir também uma função social. Né? Sim. E realmente a Lívia está lembrando aqui a gente que enquanto o dinheiro for mais importante que o ambiente, a luta vai ser pesada. Eu acho que o dinheiro hoje ele é mais importante que muitas coisas, né? Não que eu concorde com isso, mas a gente está vendo aí no coronavírus as pessoas colocando uma falsa dicotomia, né? Forçando as pessoas a escolherem entre o dinheiro, a economia ou a vida, sendo que não é assim. Eu acho que a gente precisa, inclusive, de muita discussão, inclusive para superar essas falsas dicotomia, que ou é o combate ao coronavírus ou a economia. Você tem que fazer as duas coisas, e uma coisa depende da outra. Ou é a sustentabilidade ou é a economia. Não, uma coisa também depende da outra. Né? E assim, sustentabilidade, quando eu falo que tá tudo interligado, envolve tudo, realmente, igual, por exemplo, concordo totalmente. Enquanto o dinheiro for mais importante da vida, vai ser uma luta difícil. Só que, se for olhar a realidade de uma situação, é muito difícil a gente falar, por exemplo, que o dinheiro não deve ser mais importante da vida, quando tem muita gente que está desesperada com dinheiro para fazer o básico, sabe? Então, sei lá, superar o problema da desigualdade social, eu acho que é um ponto essencial para alcançar a sustentabilidade. Se for ver. Sabe como a gente está de tempo aí? Que eu sei que a live para depois de 1 hora, né? Então, a gente aqui está encaminhando para os 5 últimos minutos, né? Nós já. 4 minutinhos, passou rápido, o papo foi muito bom, né? Eu acho que deu para esclarecer bastante e tal. Então, só para responder, que eu vim com 3 perguntas, eu vou querer respondê-las agora para Barão, né? Então, assim, ótimo. Então pode resumir aí. Sustentabilidade de quê? Das nossas relações no município, tanto política quanto economia, enfim, sustentabilidade do município inteiro, das relações sociais, econômicas e tudo mais no município. Em relação a quê? Eu acho que tanto ao ambiente natural, quanto a conseguir garantir mesmo o nosso modo de reprodução de vida, que aí envolve economia, envolve cultura e tudo. E sustentabilidade para quê? Para que a gente consiga sobreviver, basicamente. Pra gente ter barão de cocais para os futuros cocaenses. Exatamente. Então, assim, é uma coisa complexa, mas eu acho que assim, a gente está tentando iniciar o caminho, que é chamar todo mundo para falar, gente, a gente precisa pensar isso, vai ser uma coisa difícil, tem todo mundo que pensar junto, tem que discutir o tempo todo. E
E assim, é um caminho que eu acredito pra gente Eu também conseguir. acredito muito nisso, e aí eu quero fazer um chamado a todo mundo que está assistindo a gente, todo mundo que assistiu e tal. Repliquem essa mensagem, né? O que a gente discutiu hoje, as opiniões de vocês, o que vocês acham importantes nos meios que vocês estão inseridos, né? Eu acho que não adianta muito a gente ficar posando de indignado no Facebook, xingando todo mundo, reclamando de prefeito, vereador, cachorro, Uhum. periquito, papagaio, se a gente não está se organizando. Política é muito maior do que votar em alguém de 4 anos ou postar um texto no Facebook falando mal de um outro Uhum. candidato, de um outro prefeito, postar uma hashtag de alguma coisa, né? Eu acho que a gente precisa de participar, a gente precisa dar a cara a tapa e ir para cima mesmo, né? A omissão é o que a gente não precisa hoje, principalmente hoje, né? O Exatamente. Covid está aí, o cenário é terrível. A gente vai precisar de discussão, gente capacitada e amadurecimento político, né? Eu acho que a Com gente certeza. pode fechar nisso, né? No mais, Vinícius, Tibanha e César, que são as mesmas três pessoas, né? A Kelly tá mandando, Ó, falando que valeu, 1 hora é Kelly. muito pouco. Valeu, um Que bom, abraço, que mas a gente bom. tem que terminar aqui agora, né? O Instagram que poda Estamos mesmo. chegando nos 20 segundos restantes aqui. Eu quero agradecer a presença de todo mundo e ao Vinícius também, tá certo? Lembrando que quarta-feira tem live com o Kênio e na sexta uma live também sobre a Greta, tá certo? Um Fechou abraço aí, então. gente. Valeu demais, dedão. Falou.